Vamos para a palavra do Senhor. Hoje, na conclusão desta mensagem, né, nós viemos trabalhando desde o final do mês de maio, trabalhando esta série de mensagens. Porque o que acontece, amados? Muitas vezes nós pensamos que uma igreja, eu preciso simplesmente frequentar uma igreja 2 dias ou 2 vezes por semana, ou ter simplesmente uma atividade eclesiástica, né? A palavra eclesiástico vem de eclesia, que é o termo grego para a igreja, e às vezes nós achamos que nós precisamos apenas do pastor, simplesmente para fazer uma oração, para me dar um conselho quando eu tiver dificuldade. Não, amém, queridos? O desejo de Deus é que você desfrute de sua paternidade, amém? Só que para você desfrutar da paternidade de Deus, você precisa enxergar e você precisa reconhecer que você precisa de uma paternidade espiritual. É importante nós reconhecermos isso, por quê? Porque Deus, amados, Ele não opera nada fora da legalidade. E o meio legal de Deus operar na terra, o meio legal de Deus operar aqui na terra, é por meio de seres humanos. Por mais que nesse tempo que nós estamos vivendo, né, um tempo de pós-modernidade, pouco se valoriza ou pouco se dá importância aos relacionamentos interpessoais, né? Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão totalmente feridas, abaladas, feridas muitas vezes geradas até mesmo no útero da mãe, né? E vem passando por diversas frustrações relacionais, né? E tudo isso vem trazendo certo bloqueio dentro dos corações. E as pessoas, elas têm, na verdade, elas têm desistido, essa é a palavra. A palavra é desistido de relacionamentos interpessoais, né? E tem cortado relações, e muitas vezes, amados, essas relações, elas acabam nos afastando de Deus. Porque, amados, nós somos seres relacionáveis. Deus criou o homem para se relacionar. Amém, queridos? Então, o relacionamento é importante. Agora, pastor, como que eu vou conseguir receber a paternidade de Deus? Através de homens. Amém, queridos? Ninguém consegue desfrutar de uma paternidade de Deus se nós, como cristãos, como seres humanos, não entendermos que um relacionamento, que o reconhecimento de alguém ou de pessoas podem produzir para mim, podem prover para mim uma paternidade espiritual. Pastor, por que espiritual? Deus é espírito, amém, amados? E tudo aquilo que procede de Deus é espiritual. Então a paternidade de Deus não é uma paternidade terrena, é uma paternidade espiritual. Porém, para nós vivermos isso, para nós vivermos a paternidade espiritual, Deus, em nosso meio, normalmente nos lugares de relacionamento, Deus, Ele estabeleceu pais espirituais, que são responsáveis por dar destino. Qual é a função de um pai? A função de um pai é ser provedor, é ser protetor e estabelecer governo. Amém, queridos? Agora, Deus faz isso, toda a provisão da paternidade de Deus está apenas fadada a um ser humano? Não. Deus estabelece a sua paternidade através daquilo que nós conhecemos 5 ministérios. Quando você entra aqui, você encontra aquele quadro preto, né? Lá na parede, então você encontra escrito apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Então esses 5 ministérios, eles são responsáveis por transferir, por prover a todo ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. Os 5 ministérios, eles receberam uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é simplesmente uma responsabilidade de liderança, mas uma responsabilidade paterna. Amém? Os 5 ministérios é exatamente o reflexo da paternidade de Deus. E é sobre isso que nós vamos ministrar hoje e vamos concluir esta série de mensagens. O tema da nossa mensagem é a paternidade espiritual revelada pelos 5 ministérios. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 16.
Hoje nós vamos fazer uma leitura bastante extensa, não é? E eu quero hoje, de forma expositiva, mostrar para você que a igreja, que o corpo de Cristo provê tudo aquilo que você precisa, inclusive a paternidade de Deus, amém? Então toda paternidade espiritual ou toda paternidade procede de Deus. E nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo isso na própria carta aos Efésios, no capítulo 3, quando ele diz: por esta causa dobro os meus joelhos, para orar ao Senhor, da qual toda paternidade no céu e na terra tomam nome. Então toda paternidade procede de Deus, amém, queridos? Nós precisamos primeiro compreender isso. Toda paternidade procede de Deus. O paternalismo não procede de Deus, mas toda paternidade procede de Deus, amém, queridos? Então vamos compreender essa questão, ou vamos entender esta mensagem através desse texto. Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, eu vou estar fazendo a leitura através da versão NVT, nova versão transformadora. Amém? Eu creio que ela vai trazer um pouquinho mais de luz àquilo que nós queremos ministrar hoje em nome de Jesus. Amém, queridos? Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo. Olha só, aqui Paulo está expressando a paternidade de Deus. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas aos homens. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém, amados? Eu sou apaixonado por esse texto, porque esse texto ele traz
simplesmente luz. Amados, a carta aos Efésios, ela é simplesmente um tratado eclesiológico. Eu sempre digo isso quando vou ministrar sobre os 5 ministérios. Amados, tudo que você precisa saber sobre a igreja, a maneira como a igreja, por exemplo, foi chamada, capítulo 1 de Efésios, fala como a igreja foi chamada. No capítulo 2 você vai encontrar como a igreja, ela é formada, quem são as pessoas que formam a igreja, amém? No capítulo 3 você vai encontrar o que a igreja precisa se tornar. Em Efésios 4 você vai encontrar o modelo de governo da igreja. Parte do capítulo 4 e o capítulo 5 vai mostrar como a igreja deve viver neste mundo. E no capítulo 6 vai falar da batalha da igreja, o que a igreja enfrenta. Então, amados, tudo o que você precisa saber a respeito de igreja, a forma, o que Deus deseja e qual é o projeto, qual é o propósito de Deus para a igreja, você vai encontrar na carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela é simples, ela não é uma simples carta, ela não é uma simples epístola, ela é simplesmente o tratado para que nós possamos nos mover da maneira como Deus deseja que nós nos movamos. Quem está comigo até o momento? Amém? Agora, queridos, aqui no capítulo 4, até o versículo 16, a Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo vai relatar como que Deus deseja que a igreja seja governada, amém? E quando nós falamos de governo, nós que fomos criados, nascemos num país, né, de cultura romana, onde nós pensamos que governo é aquele que manda, amém, queridos? Jesus nunca mandou a gente mandar, Jesus nos ensinou a direcionar. Amados, quando Deus ele dá o governo ao homem e fala para o homem, dominai sobre todas as espécies, ele diz para nós dominarmos sobre animais e sobre as coisas do campo, não sobre seres humanos. O ser humano você não domina, você conduz ele. Aprenda isso, amados, você não precisa de alguém que mande na sua vida, você precisa de alguém que conduza a sua vida, amém? Alguém que lhe dá destino. Essa é a função de todo relacionamento paterno. A paternidade, ela tem como objetivo principal estabelecer o governo. E quem é governo? Governo é aqueles que vão mandar na igreja? Não, queridos. Esse pensamento de que tem uma classe social de pessoas, de que tem um clero, essa é a palavra, clero, de que existe pessoas dotadas de um dom especial, de algo que é os superpoderosos da igreja, isso não existe, amados, amém? O que existe na igreja? Seres humanos falíveis, seres humanos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém, queridos? Isso revela que não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. O fato de existir os 5 ministérios, Deus não colocou os 5 ministérios num patamar de honra, não. Deus colocou os 5 ministérios num patamar de serviço, até porque a palavra ministério vem do termo grego chamado diaconia. E a palavra diaconia significa serviço. Pegaram o termo diaconia e falaram que existe diáconos. Diáconos, né? Aqueles que servem. Não, os 5 ministérios também servem. Porque a máxima do ministério cristão é servir. Amados, você não foi chamado para ser grande, você foi chamado para ser servo. Levante sua mão, por gentileza, e repita comigo isso. Fala, eu não fui chamado para ser grande. Eu fui chamado para ser servo. Por isso que a condição de Paulo, quando ele escreve Romanos, quando ele vai se apresentar à igreja, ele não se apresenta pelo título. Ele apresenta a sua identidade, a sua condição e posteriormente a sua vocação. Então, na primeira parte do seu cumprimento, quando ele vai iniciar a carta aos Romanos, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, amados, nós precisamos entender essa condição. E você não foi chamado, querido, para ter uma condição de grande. Você não foi chamado para ter uma condição de elevado. Você não foi chamado para sentar em tronos, ao menos aqui na terra.
Enquanto nós estamos como seres humanos, Deus, ou o Senhor Jesus, nos colocou como servos. E o que deve permear o coração do governo da igreja, não é um sentimento de ser grande, mas um sentimento de ser servo. Se qualquer outro sentimento permear o coração de líderes espirituais, ou líderes eclesiásticos, isso não procede de Deus. Porque Deus não falou que nós seríamos grandes, ao contrário. Ele disse: aquele que quer ser grande no reino, torna-se o menor. Torna-se servo de todos. Acredito que o maior ensinamento a respeito disso, nós vamos encontrar quando Jesus faz a famosa cerimônia do lava-pés. Quando ele reúne os seus 12 apóstolos, que ali eles já não estavam mais na condição de discípulos, eles já haviam recebido um comissionamento, eles já haviam sido chamados para uma missão. Então agora eles são 12 apóstolos, e Deus não falou, tanto é que 2 de seus discípulos chegam diante dele e falam: Senhor, permita-nos que no seu reino eu sente um à direita e um à esquerda. Porque essa ideia, ou essa mentalidade, essa filosofia de que dentro da igreja é um lugar onde eu vou crescer, e quanto maior o título, mais grande eu sou, amados, e desculpe eu falar para você, você recebeu a informação errada. Você que recebeu esse tipo de informação, você foi, eu sinto em dizer para você, querido, você foi mal instruído. Porque a Bíblia não nos ensina isso. Na cerimônia de lava-pés, Jesus, a Bíblia diz que ele se despe do seu manto. Manto fala de governo. Por isso que em Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se colocou na condição de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Deus o exaltou porque ele colocou-se na forma de servo. Preste bem atenção, querido. A exaltação da igreja, a exaltação do corpo de Cristo, não está em você ser grande, não está em você se tornar um eloquente, não está em você se transformar em um cantor gospel famoso, não está em você se tornar um musicista, um músico reconhecido. Não, queridos, preste bem atenção. Você não foi chamado para ser reconhecido, você foi chamado para que Cristo seja reconhecido através de você. E a exaltação da igreja, ela vai ser definida quando Ele vier. Porque quando Ele vier, esse corpo corruptível será transformado em incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal será transformado em imortalidade. Nós chamamos isso de ressurreição. Deixa eu falar para você, querido, a coroa da igreja não está em ter títulos ou fazer qualquer coisa dentro de uma comunidade local. A exaltação da igreja está na ressurreição. Quem está me entendendo? Levante a sua mão e diga: a minha exaltação está determinada no dia em que Cristo vier para me ressuscitar. Então eu receberei a coroa. Entendeu? A sua coroa está na ressurreição e não aqui, querido. Aqui os ministérios não é para você receber uma coroa. Eu gosto muito, amados, eu gosto muito do testemunho do apóstolo Arles, um dos primeiros apóstolos no Brasil. Em 2001, o mover apostólico no Brasil começou na igreja dele, na Comunhão Cristã dos Jardins. E a Bíblia fala que quando ele, em um determinado momento, ele falou que num sonho, ele via o Senhor vindo até ele. E a Bíblia fala, ele conta no testemunho, que nesse sonho, o Senhor Jesus dava para ele um cetro. E dizia para ele: governe.
E ele atônito, né, dentro desse sonho, dessa revelação que ele teve. Ele ficou assim, mas Senhor, como que eu vou governar? A Bíblia, eu sempre digo que a Bíblia diz, né? Então é costume. E ele conta no testemunho que de repente o Senhor tira uma toalha. Sabe garçom? Quando ele vem com aquela toalha assim, ele fala que o Senhor ele tirou uma toalha e colocou no antebraço dele e falou: sirva. Porque a melhor maneira de estabelecer governo de Deus é servindo. Não existe outro intuito de governo. Nunca permita, eu quero dar uma orientação para você. Você recebe? Nunca permita qualquer homem dominar sobre você. Homem que domina sobre outro homem não tem nada a ver com Deus e nem com o céu. Isso é Babilônia. Isso é Babilônia. O único lugar na Bíblia, ou a origem de que um homem deve dominar sobre outro homem, está em Gênesis 10, quando a Babilônia foi fundada. Nimrod foi o primeiro homem que acorrentou outro homem e falou para ele: você vai ser meu escravo. Pastor, é fácil fazer isso? Amados, posso ser sincero para você? Posso rasgar meu coração como líder? Amados, nós como líderes espirituais, nós temos determinada influência. Nós temos sim. Não vou mentir para você. Nós influenciamos pessoas. E infelizmente muitos líderes usam esse poder de influência, pastor Jean, para causar dependência emocional no coração dos seus liderados, no coração da igreja. E a igreja se torna, ela tem medo do líder. Porque o pastor fica, meu Deus do céu, pastor, nossa, a pessoa tem medo do líder. Porque muitos líderes usam negativamente esse poder de influência. Para gerar no coração, para gerar na alma dos membros da comunidade local, medo. E até mesmo um sentimento de dependência emocional. Olha, porque eu não faço nada se não tiver orientação do meu líder. Porque o meu líder tem que me abençoar. Amados, quem tem que te abençoar é Deus. O líder não foi estabelecido para... Por isso que eu não entendo uma classe de líderes que diz: eu te amaldiçoo. Eu não entendo, desculpa gente. Pessoas que acham que tem esse poder, eu não sei qual Bíblia ela está lendo. Eu não sei. Eu não sei que Bíblia que está lendo, porque onde está escrito na Bíblia que nós, por ocuparmos uma condição de servos, temos qualquer autoridade para amaldiçoar? Eu não sei. É porque se você sair debaixo da minha cobertura, você está debaixo da maldição. Igual uma vez uma pessoa que caminha conosco contou que ele chegou no líder para pedir a bênção para o líder fez assim para ele: ó, eu estou retirando de você a unção. Ah, irmão. Não, só pode ser piada um troço desse. Não, amados, por incrível que pareça, existem coisas do arco da véia. As pessoas querem desfrutar. É isso que, quando nós falamos sobre paternalismo, foi isso que nós falamos sobre despotismo. O que é um déspota? É uma pessoa que quer exercer ou desfrutar de uma autoridade que não está sobre ela. Qual foi a autoridade que Jesus deu para nós? Para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, não para pisar em pessoas. O Juninho não está lá. Deixa eu falar para você. Pastor, eu sei que tem muito pastor que assiste o nosso culto. Deixa eu falar algo para você, querido. Quando Jesus dá autoridade para a igreja, Ele dá autoridade espiritual. Só que para os filhos de Deus, Deus te colocou como servo. Então o que é que eu falo para você? Se você anda pisando em pessoas, se você anda humilhando pessoas e até mesmo amaldiçoando pessoas no seu ministério, se arrependa. Se arrependa, porque você está usando uma autoridade que não é tua. Deus não te deu essa autoridade. Ele mandou você pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e não pisar no coração de pessoas. E não humilhar pessoas. Isso não é...
essa não é a tua função. Se você pensa que você tem essa autoridade, você está extremamente equivocado. Arrependa-se enquanto é tempo, para que de você não seja tirada a tua coroa. Entenda isso, amados. Então, vamos voltar para a mensagem. A função de líderes, a função dos 5, tanto é que não fala cinco posições, porque Deus não tem. Qual é a minha posição? É servo. Levante sua mãozinha e diga: minha posição no reino de Deus, ainda nesta humanidade, é ser servo. Foi isso que Jesus disse. Ele tira o manto, se reveste de uma toalha, como um servo, como um escravo, desce aos pés dos seus apóstolos e começa a lavar os pés deles. Quando Jesus conclui, até mesmo com Pedro, porque eu acredito que Pedro foi o último, porque Pedro era um cara desafiador, né? Graças a Deus aqui nessa igreja não tem ninguém como Pedro. Amém. E põe amém nisso, querido. E bota amém nisso, eleva ao quadrado esse amém. Porque Pedro, quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, fala: não, o senhor lavar meu, mas o senhor lavar meu pé, está amarrado em nome de Jesus. Pedro, você não está entendendo, Pedro. Aí, como os Pedrão, ele só pega no tranco. Então Jesus deu um tranco, fala: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Senhor, então lava o corpo inteiro, dá desde a cabeça. Quando Jesus conclui, ele diz assim: vocês entendem o que eu fiz? Ele diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizem bem, porque eu sou. Ele está declarando: eu sou o Senhor e sou Mestre. Agora, se eu, como Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, eu quero que vocês entendam que o apostolado de vocês será determinado pelo serviço. Lave os pés uns dos outros. Jesus nunca mandou sentar em trono, querido. Jesus nunca mandou humilhar o coração das pessoas. Jesus nunca mandou pisar em pessoas. Jesus mandou a gente pisar e ele revestiu a igreja dessa autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar sobre a cabeça de serpentes e escorpiões. Mas tem gente achando que eu não sei que Bíblia que essa galera está lendo. Então Paulo, quando ele escreve o capítulo 4, ele está mostrando qual era o tipo de governo. Governo não é quem manda, governo é quem dá destino. E por que a igreja, por que seres humanos precisavam de destino? Você percebe no versículo 1, 2 e 3 que Paulo tinha 3 preocupações com a igreja. Ele tinha preocupação com o modo de viver da igreja, porque o modo de viver da igreja expressava exatamente, ou deveria expressar exatamente, a vida de Cristo. Amém? Então perceba que Paulo, ele já começa dizendo, aqui no versículo 1, ele começa dizendo: portanto, como prisioneiro, suplico-los que vivam de modo digno do chamado. Amados, deixa eu falar para você, o teu chamado ou o meu chamado não tem nada a ver com o ministério que exercemos. O chamado está falando da convocação celestial, está falando da nossa regeneração, está falando da nossa transformação de vida. É esse chamado que nós chamamos de cristianismo. Você foi sacado das trevas, meu irmão. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Nós fomos sacados das trevas e fomos conduzidos para a maravilhosa luz. E qual é o propósito disso? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Então, quando Paulo fala de chamado, ele não está falando agora, nesse exato momento, ele não está falando ainda dos ministérios. Há uma preocupação no coração, uma preocupação paterna, uma preocupação de pai, como a igreja está vivendo. Então ele fala: vocês têm que viver de uma maneira digna, de acordo com a convocação, de acordo com o chamado que vocês receberam. E essa convocação, Paulo vai tratar em Efésios 1.
Quando ele diz que nós fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o modo de viver da igreja. Esta é a santa convocação que Jesus fez para com todos nós. Nós fomos chamados para ser santos. Mas você não foi chamado para ser pastor. Você foi chamado para ser santo. Levante sua mão e diga: eu fui chamado para ser santo. Nós recebemos a convocação para nos tornarmos santos. O que é ser santo, amado? É botar uma auréola, né, em cima da cabeça e, eu sou santinho, ninguém me toca, ninguém me rela. Irmão, a palavra santo vem do termo kadosh. Você tem que ser diferente, amados. Deixa eu falar para você, o fato de você ser cristão não te torna melhor do que ninguém, mas te faz diferente. Cristianismo que faz diferente significa que não é cristianismo. Porque o que determina o genuíno cristianismo é o novo nascimento. Jesus diz isso a Nicodemos, dizendo: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o que determina, amados, o genuíno cristianismo não é o tempo de membro que você tem na igreja, não é o cargo eclesiástico que você ocupa, é o novo nascimento. É o novo nascimento. É o novo nascimento. Nós precisamos viver de uma maneira regenerada. Ele já te tirou do pecado, então você não pode voltar para o pecado. Ele já te tirou do lodo, então você não pode voltar do lodo. Ele já limpou você, então você não pode voltar a se sujar. Quem está me entendendo, queridos? Ele nos chamou para sermos santos. Esse é o chamado. Segundo, Paulo tinha preocupação do caráter da igreja. O que é caráter? É um conjunto de características que revelam um ser ou um objeto. E quais deveriam ser as características da igreja? Versículo 2: sejam humildes e amáveis. Olha a orientação dele. Vocês têm que se revestir de humildade. Por quê, pastor? Porque humildade é o caráter de Cristo. Há um texto conhecido por todos, Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Perceba, ele está falando eu sou. Quando eu digo eu sou, eu estou falando do meu caráter. Jesus está falando do caráter dele. E a maior expressão do caráter de Jesus é humildade. É humildade. Segundo, ser amável. Aqui, por que Paulo está preocupado com o caráter? Porque, amados, a igreja estabelece relacionamentos. Quem está comigo? Agora, como que eu vou estabelecer relacionamentos? Com arrogância e ódio. Tem como, pessoal? Tem como, sim ou não? Sejam sinceros. É fácil viver com uma pessoa arrogante? Imagina se nós fôssemos aqui nós estamos em aproximadamente 230 pessoas aqui no templo agora. Imagine você, que se ao invés de Paulo falar sejam humildes e amáveis, ele falava sejam arrogantes e odiosos. Mínimo tudo nós já estava morto aqui no primeiro culto. Então a maior característica, a expressão do caráter de Cristo é a humildade e a amabilidade. Se tornar amável. O que é se tornar amável? É uma pessoa que está disposta a amar. Amados, é por isso que muitas pessoas não conseguem conviver dentro de uma comunidade local. Porque ela quer ser amada, mas não está disposta a amar ninguém. Então, queridos, Paulo tinha uma segunda preocupação como pai. Qual é o caráter que a igreja está revelando? E terceiro, ele está preocupado com a unidade. Versículo 3: façam tudo possível para se manter unidos no Espírito.
Amados, escute. Deus, Ele não opera na nossa individualidade. Na igreja não existe lugar para individualidade, amém, queridos? Aqui nós fazemos parte do corpo. E o poder da igreja não está em um membro, mas em todo o corpo. Eu vou repetir para você entender. A autoridade da igreja, o poder que a igreja pode exercer no mundo não está sobre uma pessoa, está sobre o corpo inteiro. Por isso, na igreja não existe lugar para individualismo. É porque eu, louvado seja eu, bendito seja eu. Ou muitas vezes, eu vou embora da igreja porque o pastor não me reconhece. Irmão, quer ser reconhecido, morre, vai no IML e não vai lá reconhecer você. Porque o lugar de ser reconhecido nessa terra é no IML, não tem outro lugar. Você sabe o que é IML? É Instituto Médico Legal. Então depois da autópsia, nós vai lá reconhecer o seu irmão. Olha, eu reconheço que esse aqui é o irmão. Está reconhecido, irmão. Para com isso, gente. Chega, preste bem atenção. Eu sei que nessa sociedade pluralista que nós estamos vivendo, temos falado isso todas as terças-feiras, no ECAME, sobre cosmovisão, na disciplina Cosmovisão e Pós-Modernidade. Nós vivemos hoje numa sociedade onde a diversidade é o que mais importa. E por causa dessa diversidade não existe uma verdade, cada um carrega a sua. Ou cada grupo que se forma na sociedade carrega a sua verdade. Não existe uma verdade absoluta. Só que a verdade absoluta para você ser igreja, querido, não é você ser frequentante, é você se unir. Mas não é união, querido, não é união. Ah, porque Deus opera na união. Não, Deus opera na unidade. Pastor, qual que é a diferença? Os irmãos que são gostam de bolo aí, fazer bolo. O que é união? Imagina você pegar tudo aquilo que você vai usar para fazer um bolo. E você vai me convidar, você promete que você vai me convidar a comer esse bolo só daqui uns 6 meses. Pelo amor de Deus, que eu preciso acabar de emagrecer. Essa camisa mesmo fazia 2 anos que eu não usava. Então o que você faz? Você vai pegar o fermento, você vai pegar a farinha, você vai pegar o ovo, você vai colocar tudo em cima da pia. Sim ou não? Você separa tudo lá. E você fica olhando para ele. Vira bolo. Vira bolo. Vai virar bolo, gente? Quando é que vira bolo? Quando você, o boleiro, vai colocar tudo dentro de um lugar só. E vai moldar. Quem está me entendendo? Porque quando você está fazendo bolo, o que você está fazendo? Você está dando liga na massa. Amados, é isso que Deus fez. Amados, o óleo não se mistura com nada, mas no bolo ele se mistura. Você pode, por pior que você seja, dentro da igreja, você vai ser moldado. E você é importante. Jeová colocou dentro, Deus colocou todos nós dentro dessa batedeira aqui, ó, e está assim em nós, ó. Ele está moldando a gente. Agora fala para mim, depois que o bolo está batido, dá para separar? Dá para você tirar o ovo depois que o bolo deu liga? Sim ou não? Alguém aqui já conseguiu arrancar o ovo? Nossa, eu acho, depois que está batido, eu vou arrancar a gema, porque não era para colocar a gema. Tem como? Porque é isso, querido. Isso é unidade. Quando todos nós nos entrelaçamos. Paulo estava preocupado com a unidade da igreja. Porque Deus não opera no individualismo. O poder de Deus não opera na nossa individualidade. Ele opera na nossa unidade. Quem está me entendendo? A autoridade da igreja está sobre a unidade. Agora, amados, qual o motivo que Paulo tinha essa preocupação? Tinha um motivo. Cristo não está dividido. Não existe divisão no corpo de Cristo. Não deveria existir. Amém? Não deveria existir. E Paulo revela isso, dizendo, Jesus não está dividido, irmãos. Jesus não participa do time do Coronel Boanerges e também não disputa com o time do Coronel Justino. Não existe isso na igreja, amados.
E Paulo está declarando isso: olha, eu tenho uma preocupação com vocês precisam ser um. Sabe por que vocês precisam ser um? Porque Deus não está dividido, Cristo não está dividido. Versículos 5 e 6, olha o que ele diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Então preste bem atenção, a paternidade de Deus, ela é única. Amém ou não amém? Então não pode existir divisão. Amém ou não amém? O corpo de Cristo não está dividido. Tudo que divide não procede de Deus, porque Deus não está dividido. E Paulo estava preocupado porque é uma das maiores características, e a igreja carrega isso, a maior característica de Deus é a unidade. E Deus estabelece essa unidade na igreja e na família. Vou te dar um exemplo: Pai, Filho e Espírito Santo são, marido e mulher são, você e eu somos. A igreja e a família é exatamente a expressão do que há no céu. São três. 1 João 5,7 diz: são três os que testificam no céu: o Pai, a palavra que é Yeshua e o Espírito Santo. E esses três são, não está falando uma pessoa, está falando três pessoas formando uma divindade, formando um Deus. Tanto é que o nome de Deus na Bíblia é um Deus, é um nome plural. Elohim é plural. A palavra Elohim está no plural. Lá em Gênesis, na formação do homem, em Gênesis 2, Deus fala: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus, ele opera na nossa pluralidade, querido, não na nossa individualidade. Deus é um Deus plural, não um Deus singular. Deus não opera na singularidade, ele opera na nossa pluralidade. Por isso que Paulo, quando ele vai expressar isso, ele fala da multiforme sabedoria de Deus. Por que multiforme? Porque Deus não trabalha na uniformidade, Deus trabalha na multiformidade. Nós somos um corpo que, apesar de uniforme, somos multiformes. Somos totalmente diferentes, mas seguimos numa mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo destino, e possuímos um único propósito eterno: fazer com que todas as coisas convirjam em Cristo, tudo o que há no céu e na terra. Dentro desse único corpo, amados, dentro desse corpo, aqui é só a expressão do que é a igreja. Por isso que eu preciso da comunidade local. Amados, eu quero falar o que eu penso a respeito. Eu não acredito em ministério fora de uma comunidade local. Estou sendo bem honesto para você. Não acredito. Se você for em Atos 2, do 42 ao 46, você vai ver que no último versículo diz o seguinte: e Deus ia acrescentando à igreja o número daqueles que iam sendo salvos. E quando Lucas, que foi o autor de Atos, ele usa o termo igreja, ele está dizendo, acrescentando a igreja, ele estava falando da comunidade local de Jerusalém, que se reunia no pátio do templo e de casa em casa. Eram poucas pessoas, não só na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Eles se reuniam no pátio do templo, e Deus ia acrescentando a comunidade local, lá de Jerusalém, aqueles que iam sendo salvos. Então, amados, preste bem atenção. A igreja não salva ninguém, mas todo salvo tem que estar na igreja. A igreja local, nenhuma comunidade local tem o poder para salvar, porque o único que salva é Cristo. Mas toda pessoa que Cristo salva, Ele acrescenta a uma comunidade local. Quem está me entendendo? Por isso é muito importante você estar inserido em uma comunidade local. É muito importante você se identificar com uma comunidade local. Amém, queridos? Todos estão entendendo? Agora, dentro de uma comunidade local, Deus levanta pessoas. Ou Deus não levanta, vamos mudar a expressão. Deus designa. Deus, Ele concede. Deus, Ele direciona pessoas. Cada um de nós recebemos um presente de Deus. Amém ou não amém?
Fala para a pessoa, fala assim: você é um vaso de barro. E existem tesouros de Deus dentro de você. Quem está entendendo isso? Paulo diz isso em 2 Coríntios, que nós somos como vaso de barro, onde Deus colocou dentro de nós tesouros. Amém? Agora, amados, dentro do corpo de Cristo, Deus, Ele colocou cada um em uma função. E não existe apenas os 5 ministérios. Se você for em Romanos 12, você vai encontrar ali as maneiras de atuação, como que eu posso servir na igreja. Em 1 Coríntios 12, você vai encontrar os dons espirituais. E se é espiritual, querido, porque a igreja é um corpo espiritual. Por isso, terça-feira nós começamos na ECAM uma disciplina nova chamada Estrutura Apostólica. E eu disse que a verdadeira estrutura dessa igreja não são essas 4 paredes, esse equipamento de som, né, e todo o patrimônio que nós adquirimos. Daqui é nada. Isso aqui é nada, isso aqui não serve para nada. Porque a verdadeira estrutura apostólica está aqui, ó. É esse corpo quando se reúne. Isso é a estrutura. Pastor, como assim? 1 Pedro diz que nós somos pedras vivas, edificados para nos tornarmos casa espiritual, para nos tornarmos sacerdócio santo e oferecermos a Deus sacrifícios espirituais. Amém ou não amém? Então essa é a estrutura que Deus precisa. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Pastor, então quer dizer que quando a igreja vai embora, Jesus não faz uma cabaninha para dormir aqui? É claro que não, irmão. Até porque se Jesus morasse aqui, eu não precisava de sistema de alarme, não precisava, né? Pastor, então quando é que Jesus entra aqui? Quando o primeiro crente chega. E quando que Jesus vai embora daqui? Quando o último crente fecha a igreja e vai embora. Porque o Espírito não opera em estrutura predial, ele tem uma casa espiritual. Abrace teu irmão assim do seu lado, só abrace ele e fala assim: nós somos a casa espiritual, irmão. Fala, ele habita em nós. Aleluia! É em nós que ele habita. Essa é a estrutura apostólica que Deus quer usar. Amém ou não amém? Em nós, nós somos casa espiritual. Aqui não é uma casa, aqui só é um lugar para que a gente se reúne. Amém, queridos? Agora, dentro de um corpo, dentro do corpo ministerial, Deus, Ele designou, eu gosto dessa palavra, Ele designou, Ele estabeleceu pessoas para expressar a sua paternidade, que é o que nós chamamos de paternidade espiritual. Então, para que a igreja desfrutasse da sua paternidade, para que a igreja recebesse ou vivenciasse a paternidade, Deus estabeleceu não 5 pessoas, porque Deus não está limitado a pessoas, amém, queridos? Mas Ele estabeleceu 5 ministérios. Como Ele fez isso? Vá comigo ao versículo 7 ao 10 de Efésios. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Amados, generosidade, alegria de Cristo em ser generoso, em presentear as pessoas. Por isso as Escrituras dizem, como que isso aconteceu? Quando Ele subiu às alturas, levou prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Deixa eu explicar para você. Se você for em Atos 1, para você entender isso aqui, o que Paulo está dizendo. Quando Jesus ressuscitou, amados, aliás, quando Jesus ressuscitou, antes de voltar à terra, porque Ele voltou aqui, tanto é que Maria viu Ele. Quando Maria viu, ela fica, Rabone! O que Jesus falou para ela? Não toque em mim, porque eu ainda não fui para o Pai. Mas vai e diz aos meus irmãos. Jesus não permitiu Maria tocar nele. Porque Jesus, ressurreto, Ele vai às regiões baixas da terra.
para anunciar salvação àqueles a quem não havia sido dada a oportunidade. Pedro vai dizer isso, testificar o que Paulo estava dizendo. Então ele desceu, mas ele não ficou lá, ele voltou. De acordo com Atos 1, ele permaneceu 40 dias com a igreja, 120 pessoas reunidas. Mas a Bíblia diz que ele sobe. E a Bíblia fala que, lá em Atos 1, que aquelas 120 pessoas ficaram olhando para cima, vendo ele subir, ele ser ascenso aos céus. Foi quando um anjo aparece e fala: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai voltar. Mas onde está o segredo? Na medida em que Jesus foi subindo, foi saindo dele os 5 ministérios. E ele foi dando à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Os 5 ministérios pertencem a Cristo, não pertencem a qualquer outro ser humano. Jesus, em Hebreus 3:1 diz, ele é o sumo apóstolo da nossa confissão. Ele é o profeta. Moisés havia dito: depois de mim vai levantar um profeta melhor do que eu, aí ele vocês devem ouvir. Jesus, ele é muito mais do que o evangelista, ele é o próprio evangelho encarnado. Ele é o pastor e bispo das nossas almas, amém, queridos? E ele é o mestre vindo de Deus. Então os mistérios provém de Cristo. Então olha o que diz o texto, versículo 9. Notem que diz: ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Cristo preenche todas as coisas. Eu vou repetir: Jesus é aquele que preenche todas as coisas. Eu vou falar de novo: Jesus é aquele que preenche todas as coisas. E esse mesmo Jesus que ia subindo, ele foi designando, foi saindo dele. E aí versículo 11 diz: e ele designou, e ele estabeleceu, dentro da igreja ele estabeleceu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 ministérios. Faz assim com a sua mãozinha. 5 ministérios. Então fala comigo assim, ó: apóstolo. Pastor, mas o apóstolo não é esse não, querido. O apóstolo é o menor de todos. É o apóstolo, profeta. Pastor, por que o indicador aqui é o profeta? Porque o profeta é aquele que traz alinhamento do céu com a terra. Amém? Por isso que profeta é tudo louco, é tudo atrapalhado. É tudo fora da casinha. Evangelista, que é o maior ministério de todos. Pastor, anelar. Por que anelar? Porque pastor gosta de gente, pastor gosta de fazer alianças. Amém? E mestre. Agora, pastor, por que ele estabeleceu 5 ministérios? Há um propósito nisso? Deus estabeleceu para fazer alguns homens grandes. Não, querido. Deixa eu falar para você, querido. Deus não trabalha com grandeza. Deus escolhe os menores. Aqueles que estão dispostos a servir, não aqueles que estão dispostos a se aparecer. Deus não trabalha com isso. Qual é o propósito dos 5 ministérios? Estabelecer a paternidade de Deus. Qual é? Vamos lá, versículo 12. Eles são responsáveis. Só de falar de responsabilidade já revela uma paternidade. Porque o pai é o responsável. Quem está comigo? Somente uma paternidade pode se responsabilizar. Então ele estabelece 5 ministérios, não 5 pessoas, ele estabelece 5 ministérios. E ele coloca sobre esses 5 ministérios a responsabilidade de quê? Eles são os responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Abraça essa pessoa que está perto de você e fala assim: Deus te chamou para uma obra. Agora, amados, quem vai assumir uma obra? Quem vai se responsabilizar antes de ser preparado? Precisa haver uma preparação, sim ou não? Quem tem que preparar? Os 5 ministérios. Não é uma pessoa, os 5 ministérios.
Eles são responsáveis por preparar o povo santo para a obra. Que mais? Edificar o corpo de Cristo. Quem é o responsável por estabelecer, por edificar o corpo? Os 5 ministérios. Por isso que em Efésios 2, Paulo vai dizer que nós estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra principal. Ele é a pedra de esquina. Amém, queridos? Ou como diz Pedro, rejeitada pelos homens, mas preciosa para Deus. Então, os 5 ministérios precisam edificar. São os construtores, são aqueles que edificam a casa espiritual. Que mais? Produzir a unidade da fé. Amados, os 5 ministérios, eles têm a responsabilidade de promover a unidade, através da fé e do conhecimento. Porque a fé e o conhecimento do Filho não tem que nos afastar, tem que nos unir cada vez mais. Que mais? Produzir ou gerar maturidade cristã. Quando que você amadurece? Quando você tem um pai. Quando você tem pessoas que recebem a incumbência de estabelecer paternidade. E aí você, através desses 5 ministérios, você vai começar a amadurecer. Isso se chama maturidade cristã. É você saber quem é você, o que você foi designado para fazer e qual é a sua condição. Agora, amados, a paternidade através dos 5 ministérios se revela pelos seguintes objetivos dos propósitos. É o propósito do propósito. Como assim, pastor? É meio louco, mas é isso mesmo. Porque Deus estabeleceu os propósitos dos 5 ministérios. Agora, por que era necessário esses propósitos? Primeiro, para que nós deixemos de ser meninos. Dá uma cotoveladinha nesse seu irmão com todo carinho e fala para ele assim: nós precisamos deixar de ser meninos. Deixar de ser menino, deixar de ser criança. Lembra que eu preguei sobre filho maduro? É deixar de ser infantil. Entendeu, querido? Você precisa deixar de... Sabe, existe um cristianismo infantil. E nós, os 5 ministérios, são responsáveis por fazer crescer. Quem que é que faz crescer? Na mentalidade, é o pai. É a paternidade, sim ou não? A paternidade é aquele que vai gerar no coração do filho a maturidade necessária para que ele deixe de ser garoto, para que ele deixe de ser menino. Levante sua mãozinha e diga: eu preciso deixar de ser menino. Que mais? Receber uma identidade definida pela palavra. Olha o que vai dizer no versículo 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados por um lado e por outro. Sabe quem é levado de um lado para o outro? Quem não tem identidade. Porque, amados, para quem não sabe quem é, e para quem não sabe para onde vai, qualquer busão serve. Sim ou não? Eu não sei quem eu sou, então eu vou entrando num monte de ônibus e vou indo. Né? Onde o vento está batendo, eu estou indo. Onde o movimento está acontecendo, eu estou indo. Por isso que é comum as pessoas, Deus já não está mais na Shalom, vou lá no outro, lá porque aquele gordinho fala mais com a boca. Né? Então, vai lá, né? A ideia ou o propósito de você ser preparado, de você ganhar maturidade, o propósito de você gerar unidade, é você primeiro deixar de ser menino, e segundo, ganhar uma identidade, parar de ser levado para lá e para cá. Parar de ser levado para lá e para cá por qualquer vento de ensinamento errado, por isso que porque quem é responsável de dar essa identidade? A paternidade. O pai é quem gera identidade no filho. Amém ou não amém? O que mais? Versículo 15. Gerar sinceridade, mas não a sinceridade do tipo, eu não tenho papas na língua, tá? Eu estou falando na sinceridade advinda do amor.
Versículo 15, em vez disso, falaremos a verdade em amor. Eu vou pregar o evangelho com amor. Eu não vou chegar, ou você se converte ou você vai para o inferno, irmão. É falar a verdade em amor. E que mais? Que é o principal de tudo. Por que que eu preciso receber a paternidade estabelecida pelos 5 ministérios? Parte B do versículo, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a ideia. Esse é o objetivo. O objetivo não é você se parecer com o pastor da igreja. O objetivo, querido, não é você ter a cara de uma denominação. O propósito é, eu preciso me tornar parecido com Cristo. Quem vai fazer isso? Os 5 ministérios. Vocês estão entendendo, pessoal? Quem vai produzir isso na igreja são os 5 ministérios. Eu não estou falando de 5 pessoas, eu estou falando dos 5 ministérios. E olha que interessante, agora para concluir a mensagem. Só pegar aqui um gancho no versículo 15 ainda. Quando Paulo diz, tornar cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Quando fala de cabeça, está dizendo de governo, está falando de governo. Então, amados, preste bem atenção. Os 5 ministérios precisam operar para revelar a cabeça, não operar para si próprio. A ideia aqui não é promover o apóstolo Rodrigo, não é promover a profeta Juliana, não é promover o profeta Sebastião, não é promover o evangelista Diego, não é promover o pastor Jean, nem aqui não tem nada a ver conosco. Quem está me entendendo? Tire os seus olhos de nós, coloque seus olhos em Cristo. Ele é o alvo, Ele é a cabeça, Ele é o alvo, Ele é a cabeça. E a função nossa, aqui nessa comunidade, que é governada pelos 5 ministérios, o nosso objetivo não é ter pessoas aqui que mandam em você, nós não somos melhores que você, não, nós estamos aqui para sermos modelo, para sermos exemplo para você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Essa é a ideia. Amém, queridos? Esse é o propósito. Esse é o objetivo de Deus estabelecer apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que você seja preparado, para que acima de qualquer coisa, você se torne parecido com Cristo. Você se torne parecido com Cristo. Amém ou não amém, queridos? Agora sim, para concluir. Versículo 16. Diz assim: Ele faz. Quem faz? Ele faz. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Você precisa descobrir qual é o seu lugar no corpo, querido. Porque o corpo se encaixa perfeitamente. Amados, deixa eu falar para você. Nós podemos ser pessoas cheias de falhas e defeitos, mas como corpo de Cristo, Ele nos encaixa perfeitamente. Amém? Pá, mas tem o pastor Rodrigo lá. Pá. Nossa, o pastor Rodrigo é só o sangue do cordeiro. É só o sangue mesmo. Mas inseridos no corpo, pastor Fernando, nós nos encaixamos perfeitamente. Por isso que há virtude no corpo de Cristo. Porque tudo é perfeito no corpo de Cristo. Agora não é só isso. E cada parte dos 5 ministérios, olha só. Cada parte dos 5 ministérios, quando cumpre sua função, por isso, amados, que uma igreja não pode estar sob a responsabilidade de uma pessoa. Amém ou não amém? Porque, amados, eu sozinho não consigo apostolar, não consigo profetizar, não consigo evangelizar, não consigo pastorear e nem ensinar sozinho. Tem pessoas que pensam que não, é tudo em cima de um. Não é, pessoal, esquece isso. Deus não coloca nada sobre, amados, eu mesmo. Amados, é só pela misericórdia. Como que um homem vai fazer tudo só isso? Por isso que dentro da disciplina e estrutura apostólica nós falamos de uma igreja pastoral. Tudo fica em cima de uma pessoa só. É o famoso subir chupacana. Não, queridos, não é esse o propósito de Deus. Olha só que interessante.
cada parte, ao cumprir a sua função, eu gostaria que, só para você entender, eu gostaria que todos os nossos filhos que fazem parte dos 5 ministérios viessem aqui. Os nossos pastores, cadê a profeta Juliana? Chama ela por gentileza. Evangelista Diego, vem aqui, filho. Para vocês entenderem, essa é a nossa equipe, para você entender. Aqui eu não faço nada sozinho, querido, eu não posso. E não é porque eu não posso, porque não, eu não posso porque eu não sozinho, eu não sou ninguém. O sucesso dessa igreja está nessa equipe que está chegando aqui, ó. A maturidade dessa igreja procede dessa galera que vocês estão vendo aqui agora. Não tem nada a ver comigo. Eu sou o menor de todos eles aqui. Em estatura. Espero que um dia em barriga também, né? Em nome de Jesus. Menos das meninas. Para as meninas não vou profetizar barriga, só para os homens. O que acontece? Quando cada parte cumpre a sua função específica. Como assim? Quando o apóstolo apostola, quando o profeta profetiza, quando o evangelista evangeliza, quando o pastor pastoreia e o mestre ensina, o que ele faz? O que os 5 ministérios produzem? Ajuda as demais a crescer. Quando nós falamos de crescimento pessoal, nós estamos falando de paternidade. Porque o maior desejo de um pai qual é? Que o filho seja maior que ele, sim ou não? O maior desejo de um pai, amados, eu quero, sem demagogia, Deus, nós não estamos aqui para isso. Mas eu quero que você entenda, o meu desejo como fundador, como pastor, como fundador desta casa, é que você seja maior que eu. Amém? Eu não quero que você promova a minha imagem, nem a imagem deles. Eu quero que você promova Cristo. Porque você precisa se tornar parecido com Cristo. Levante suas mãos e diga: eu preciso me tornar parecido com Cristo. Amém, queridos? Mas na medida em que cada um de nós operamos, na medida em que cada um de nós exercemos a nossa função específica, amém, queridos? Você cresce. Na medida em que nós operamos, o crescimento é para você. Amém, querido? Você vai crescer através dos 5 ministérios. Por isso que eu falo, amados, que os 5 ministérios Deus é perfeito. Ele faz, por isso que Deus não coloca nada sobre uma pessoa só, é sobre um corpo. Amém, queridos? Então olha que interessante. Ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Tem segredo, pessoal? É mais simples que 2 mais 2 é 4. Pastor, mas qual é a função dos 5 ministérios? Eu quero exemplificar para encerrar o culto. Eu quero exemplificar para você os 5 ministérios num acidente de carro. Eu ouvi essa analogia pelo apóstolo Luiz Hermínio, eu gostei muito dela. E quero replicá-la. Imagina que acontece um acidente de carro. O primeiro que chega é o apóstolo para dar destino. Vou ligar para o SAMU, vou ligar para não sei quem, vou fazer tal. É o cara que dá destino, né? É o responsável por organizar a coisa. Mas imagine que nesse acidente tem um mestre. Como que você vai encontrar um mestre? Ele fica assim, ó. O que foi, irmão? Eu estou tentando imaginar como é que esse carro capotou aqui. E ele vai fazendo cálculo, ele vai tentando entender as coisas. Né? Porque o mestre é aquele que ele faz conexão de tudo com tudo, né? Tudo com tudo. Então, aí daqui a pouco chega o profeta. Eu sonhei com esse acidente, eu falei que isso ia acontecer. Tá vendo? Deus já tinha me revelado. Aí chega o evangelista. Viu? Alguém morreu? Você sabe se já aceitaram Jesus? Será que já está convertido? Será que já pregaram o evangelho para ele? Porque a preocupação do evangelista é a salvação. E aí chega o pastor, chorando. Ai, meu Deus. Aí o pastor vai lá, não é para mexer, mas ele vai lá mexer.
Ele quer mexer na ferida, né? Ele quer mexer, ele quer limpar. Ai, tenha calma, viu? Fica tranquilo. O SAMU está chegando, mas eu vou limpar o machucado aqui, calma. Vocês estão entendendo, querido? Cada um na sua função. Vem aqui para frente, filhos. Vem cá, amor. Dá a mão, pastora Juliana aí. Aqui nós somos um corpo. Nós aqui não temos outra função a não ser revelar a paternidade de Deus para você. Você precisa desfrutar da verdadeira paternidade. Amém ou não amém? Não é, tudo bem, o apóstolo ele é o pai. O apóstolo ele tem a responsabilidade de dar destino, mas não começa em mim e nem na pastora Juliana. Aqui não existe começo, nem meio, nem fim. Nós somos totalmente aliançados. Tanto é que olha que interessante. Olha que interessante. Sabe quem discipulou o pastor Jean? O evangelista Diego. Bom, sim ou não? O Jean chegou na igreja, ele com a Melissa. Não foi o primeiro, né? O primeiro foi a Paula, né? O primeiro casal, eu não lembro. Ou foi o Guilherme e a Jaque? Já parou para pensar que você é um discipulador de líderes, meu irmão? Você é um formador de líderes? Não fica com medo não, rapaz. Recebe a unção aí, em nome de Jesus. Amém? É isso, amados. Ele como evangelista foi lá e discipulou, ensinou. Hoje o pastor Jean é pastor. É assim que funciona. Amém ou não, queridos? Se coloque de pé. Cadê os músicos? Vem cá, filhos. Vamos encerrar o culto. Nós vamos encerrar o culto hoje.